Hoje eu quero falar sobre 5 identificações que são extremamente importantes dentro desse contexto que nós estamos aqui abordando das mães abusivas. A nossa construção de primeira identidade, de personalidade, que nós chamamos de base, se dá pela seleção dessas figuras. A primeira figura que eu vou falar é uma identificação que se dá com a figura amada. Essa identificação é a forma que estabelece as identificações mais saudáveis, mais estáveis, mais harmônicas. Geralmente a gente elege figuras mais saudáveis, mais equilibradas, com as quais a gente vai se identificando. Isso pode acontecer dentro da família com o pai, por exemplo. E se o pai for tão narcísico quanto a mãe, nós podemos pensar em outras figuras que estão na periferia da família. Tios, dindos, avós, e uma infinidade de outras pessoas que a gente pode também buscar por um processo de semelhança, de identificação. Se eu me torno semelhante à figura amada, eu construo uma personalidade, um caráter mais saudável, mais estável, mais harmônico. A outra identificação é com a figura idealizada. Aquela figura que custa para nós o preço de um esvaziamento das nossas capacidades e uma pequena tolerância às frustrações. Porque quando a gente fala de figura idealizada, a gente está falando daquela figura que nós criamos, que nós projetamos, que nós fantasiamos em torno da figura, por exemplo, da mãe. Então, se eu tenho uma mãe que ela é narcísica e ela tem, então, características de atuação, por exemplo, manipuladora, sedutora, envolvente, mas que, na verdade, visa somente e exclusivamente aos seus próprios interesses e não consegue me reconhecer, não consegue me validar, não consegue atender bem as minhas necessidades, eu vou construindo em paralelo e no entorno dessa figura, uma figura de mãe que eu gostaria de ter, que é a figura da mãe idealizada. A própria sociedade contribui para isso, né? Sempre colocando a mãe meio que ao lado da figura da Nossa Senhora, Mãe de Jesus, figuras então assim, mitos, né? Figuras poderosas. E isso faz com que a gente também idealize essa mãe. Quando eu idealizo essa mãe e me identifico com a idealização, toda vez que eu sou frustrada nessa minha idealização, ocorre dentro de mim um esvaziamento das minhas potencialidades, das minhas capacidades, tá? Porque essa figura não existe, ela é fantasiosa. Então, o sofrimento está justamente não conseguir nunca me validar, reconhecer os meus potenciais, porque eu estou sempre buscando aquilo que eu não encontro na minha mãe. Quando a gente está identificado com figuras idealizadas, diminui muito o nosso limiar à frustração. Esse processo de idealização, ele pode também se dar com figuras que parecem para nós como figuras extremamente saudáveis e que no fundo não são. Então, não necessariamente somente a mãe. Terceira identificação é com a figura odiada. O que é essa identificação com a figura odiada? É a identificação com o agressor. Isso é bem importante. É quando um dos filhos se identifica com o agressor, com aquele que realmente comete as agressões e os abusos dentro de casa. Isso é muito comum em, por exemplo, numa família com 2 filhos, nesse corredor de disputa, de competitividade, de rivalidade, e de disputa, portanto, em relação ao amor da mãe, a mãe sendo a mãe narcísica, a mãe abusadora, a mãe agressora, ela estabelece esse corredor de disputa, porque aí ela promove essa busca incessante por uma mãe que não existe, mas que na verdade prende os filhos dentro dessa sedução, dessa manipulação, dessa promessa, né, de que em algum momento um dos dois vai ganhar o amor dela. E aí o filho que está fortemente identificado com essa busca de tentar agradar a mãe, de tentar ser o filho que a mãe gostaria que fosse, de ser o melhor, de competir com a irmã, com o irmão, e tudo isso faz parte de uma dinâmica bem perversa de manipulação e de aprisionamento do filho dentro desses jogos e dessas chantagens emocionais. Então, este filho que está ali bem presente nesse jogo, bem atuante, ele se identifica com a mãe, com a agressora, com a abusadora. E vai construindo a personalidade abusiva.
vai se construindo mais semelhantemente às características da mãe. Nós temos uma outra identificação que é com a figura perdida. Na verdade, a identificação com a figura perdida é a base dos processos melancólicos. É quando eu não tenho acesso a nenhuma forma de figura, eu estou me identificando com uma figura que ela está realmente perdida, ela não tem uma configuração que me traga a possibilidade de acessá-la e então construir, né, ir construindo a minha personalidade. E aí eu fico tão perdida quanto e entro na melancolia. Nós temos uma outra identificação, que é com a figura atacada. A identificação com a figura atacada é quando eu me identifico com a vítima, aquela que sofreu o ataque, aquela que foi realmente abusada e que foi agredida. Então eu posso permanecer identificada com a vítima e me comportar como tal na minha vida. Nesse vídeo eu estou falando para vocês de 5 identificações que podem ocorrer, mas claro que a gente tem uma mescla que vai acontecendo, porque são várias identificações que vão compondo a nossa personalidade, o nosso caráter, além daquilo que já nasce como uma tendência maior em nós. Todas essas identificações, elas trazem consequências na nossa vida, tanto no relacionamento com os irmãos, na família, quanto na sociedade, nas nossas escolhas, né? Escolhas afetivas, escolhas sociais, escolhas por profissão. Todas essas identificações que vão compondo a nossa personalidade, elas também influenciam o nosso relacionamento conosco, com a vida, né, com o externo, e vão contribuindo para as nossas escolhas. Eu espero que esses vídeos ajudem a vocês a pensarem um pouco mais sobre a dinâmica familiar e pensarem também sobre esses processos de identificação com essas figuras. A gente vai se identificando, mas ao longo da nossa vida e com o nosso amadurecimento, é importante que a gente também consiga, talvez até num processo psicoterápico, fazer esse distanciamento, esse afastamento, até mesmo emocional desses processos, nessa leitura mais apurada de como nós nos constituímos e como nós nos construímos, para que a gente consiga cada vez mais resgatar aquilo que é da nossa essência, ao invés de ficarmos com essas pseudo-identidades. Identificações que caracterizam, assim, as nossas primeiras formas de tentar nos vermos, nos identificarmos, nos percebermos como sujeitos. Mas com certeza nós somos muito mais do que as identificações, e esse é o nosso trabalho na nossa vida, dentro do nosso processo evolutivo, buscarmos cada vez mais a nossa verdade, a nossa essência. Eu espero que eu tenha contribuído nesse vídeo para mais um importante esclarecimento. Um abraço a todos e até mais!